final a definir. Na primeira manga de MX1 tivemos vitória de Gerard Congost na frente de Luís Outeiro. 15 segundos, a placa já está no ar. Éric Tomás foi o terceiro classificado. Tivemos uma animadíssima luta deste trio ibérico, Congost, Outeiro e Tomás. Quem vai arrancar na frente na segunda manga de MX1 em Tarouca? Olha ali o Outeiro a sair bem da grelha, mas a ser superado mais uma vez por Éric Tomás. Na terceira posição vem o Pedro Rino. O quarto é o Congost. Gerard Congost assume a terceira posição. Pensou que terá conseguido ultrapassar o Pedro Rino. Afonso, que passagem nas waves pelo Éric Tomás. Sim, ele já na primeira manga provou-se um piloto muito rápido nas primeiras voltas. Mas isto, outra coisa muito boa que aconteceu para o Luís é que o Luís arrancou à frente do Gerard. Ele precisava disto, o problema dele na primeira, mas o Gerard acaba de passar. Acaba de passar. Temos ali a queda do número 24, o Tiago Veloso. Azar para o piloto da categoria MX Veteranos. E sim, Afonso, o Gerard arrancou atrás. E atenção, Outeiro não passa, ou pelo menos terá perdido várias posições. Será que aconteceu? Vamos tentar ver se temos imagens. Uma vez tínhamos uma câmara apontada para ali, lá em cima temos Luís Outeiro parado. Luís Outeiro parado lá em cima. Luís Outeiro está parado. Vamos tentar obter imagens. Aqui está o campeão em título, o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team, a sair a cochear da pista. O que terá acontecido? Vamos tentar ter repetição deste momento. Tínhamos uma das nossas câmaras. Eu acho que foi alguma coisa que aconteceu na curva, ou pôs o pé no chão, teve algum problema, porque ele entrou na curva bem, entrou na curva à frente do Gerard. Quando sai da curva já sai devagar, por isso é que o Gerard acaba por ultrapassar. Não sei se ele deve ter dado algum toque, se foi alguma escorregadela da moto, mas não foi queda, porque ele antes de parar já estava devagar. Mas foi algum toque físico que ele deu por causa de algum erro ou algum problema que aconteceu. E ali o Éric Tomás, muito rápido nas waves, ele passou na linha de meta com 2,2 segundos de vantagem para o Gerard Congost. Martim Palma vem na terceira posição com o número 219 aos comandos da Ducati. E o Semen Nerush vem em quarto. O ucraniano alinhou na grelha de partida mesmo após. Eu não sei se ele alinhou, não sei se há algum erro, porque eu falei com o mecânico dele antes de começar as classes das 65. Ele estava no hospital, tinha aberto o queixo, estava a sangrar bastante. Não sei se ele chegou a alinhar. Tens toda a razão. Um lapso na parte dos dados que nos chegam, mas o que importa é que temos Éric Tomás na frente de Gerard Congost. Martim Palma na imagem com a Ducati número 219 segue na terceira posição, e a moto elétrica, a Stark Varg de Daniel Pinto, na quarta posição com o número 259. Sim, ele estava todo contente, conseguiu acabar a primeira manga. Diz que não conseguia saltar os saltos todos no fim, mas conseguiu acabar a manga. Mas se calhar agora com a degradação da pista, como se anda mais devagar, se calhar ele consiga economizar mais a bateria e está numa grande posição neste momento, está em quarto. Bastantes mudanças. Tínhamos 7 pilotos candidatos, a contar com o Martim e com o Semen Nerush, eram 7 candidatos. E o Outeiro vai voltar à corrida, Luís Outeiro vai voltar à corrida. Afonso, vale tudo para tentar somar alguns pontos, né, nesta altura. Sim, ele estava-se a queixar ou de um joelho ou de um pé, mas ainda bem que ele conseguiu voltar, graças a Deus está tudo bem, e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Falta muita corrida, e ele nitidamente é mais rápido que mais de metade, se não todo o plantel que está aqui, e provou isso durante o dia. Só o Gerard conseguiu ganhar na primeira manga, e ele, como dá voltas de avanço, como deu na primeira manga, dá 2, 3 voltas de avanço até, por exemplo, ao top 10, consegue recuperar esse tempo perdido.
Na imagem estamos a assistir a história a ser feita ou a ser reescrita no Campeonato Nacional de Motocross. O piloto que vemos na imagem, Daniel Pinto, vice-campeão nacional de MX1 em 2019, apresenta-se com uma moto elétrica naquele que é o primeiro ano em que é permitida a participação de motos elétricas nos escalões séniores. Queda do Gonçalo Carvalho e do Elias Rodrigues, eles seguiam em 19º e 20º, ali um gesto de desportivismo, o Hugo Carvalho a indicar ao Elias Rodrigues que estava tudo ok, mas dizia eu que o piloto que vemos na imagem, Daniel Pinto, primeiro ano em que temos no Campeonato Nacional nas classes séniores motores a combustão e motores elétricos na mesma grelha de partida, e o Daniel Pinto, depois de ter sido sétimo na primeira manga precisamente, ocupa um fantástico 4º lugar. Afonso, estamos mesmo a ver se calhar alguma transição nas coisas, obviamente que há muita coisa que explica os resultados, como é lógico. Esta moto é bastante boa, tem bastante potência, o único problema dela neste momento é só se consegue aguentar as mangas ou não, mas era o que eu estava a dizer, na segunda manga se tende a andar mais devagar, nitidamente todos os pilotos andam mais devagar, tanto que eles estão 7 segundos mais lento do que rodaram nos cronometrados, pode ser que ele consiga acabar a manga sem ter que baixar o ritmo, que ele na primeira manga ele teve que baixar o ritmo nas últimas 2 voltas, já não podia saltar por causa de a bateria não estar a conseguir chegar até ao fim, agora tende a andar mais devagar e conseguindo gerir, porque ele neste momento tem ali o Pedro Rino atrás, mas na frente o Martim Palma tem alguma margem, ele pode ser que consiga levar a moto até ao fim. Se fizer um lugar destes, é um lugar histórico, sem dúvida. Sim, ele tem mantido ali alguma vantagem na casa dos 2-3 segundos sobre o Pedro Rino. O Pedro Rino que teve também praticamente uma temporada em branco o ano passado devido a uma lesão, acabou praticamente por não competir. Eu penso que ele só tentou alinhar na primeira corrida do ano e acabou depois por nem a terminar devido a uma lesão, mas o Pedro também, isto tudo para dizer que o Pedro Rino também está aqui mais para voltar a integrar-se no pelotão depois de uma paragem tão grande. E o Daniel, que o ano passado não tinha feito qualquer corrida, é daqueles pilotos que sempre que aparece não disputa obrigatoriamente os lugares da frente, mas é sempre alguém com quem tem que se contar. E nestas pistas do Norte ele tem bastante experiência, tudo o que seja as pistas que já passaram, e ele foi um piloto muito bom no passado, mas agora para estas pistas fizeram bastante campeonato regional Pentacontrol. Eu cheguei aqui a correr há 4 anos atrás com ele no regional Pentacontrol, e neste tipo de terreno, uma terra assim mais nortenha, que é uma terra assim mais castanha com pedra, ele é muito bom nisso, e está a fazer uma grande corrida. Também quem deve ter tido um mau arranque ou uma queda é o Sandro Peixe, que se encontra na 10ª posição, mas deve estar a recuperar e daqui a pouco já vai estar nas posições cá mais em cima. Na imagem, o atleta de Valadares, Vila Nova de Gaia, o Daniel Pinto, aqui prestes a reescrever a história e alcançar um fantástico resultado com uma moto elétrica, a Stark Varg, que tanta tinta tem feito correr em todo o mundo, uma marca de origem espanhola, ou melhor, de origem sueca, mas fabricada em Espanha e que tem tentado entrar em todos os campeonatos em todo o mundo, e para competir de igual para igual com os motores a combustão, não tem sido permitida a participação em todos os países de motos com motorização elétrica, mas Portugal a entrar no rol de países que o permite, e o Daniel Pinto aqui a caminho daquele que pode ser um excelente resultado. Dizias muito bem que o Sandro Peixe vem a recuperar, há pouco era 10º, já está na 9ª posição, está apenas a 6 décimas de segundo do Paulo Felícia. Esta é para já a luta que o cronómetro indica que pode ser a mais interessante. Vamos tentar obter imagens do número 391 e do número 373. 391, o Paulo Felícia com a TM, a moto cinzenta e azul, e o Sandro Peixe, que vem com a sua KTM toda vestida de preto. Aqui está ela. O Paulo Felícia com o número 391, ele que venceu a classe MX Veteranos na primeira manga e se prepara para fazer o mesmo nesta segunda corrida. Passa ao Francisco Salgado, passa ao Sandro Peixe, e está ele, Sandro Peixe, de equipamento azul e amarelo, 6 vezes campeão nacional de MX1 e de MX2. O ribatejano
de 30 anos de idade, filho de César Peixe, uma das grandes lendas do motocross português dos anos 80 e 90. Uma bandeira amarela aqui próximo da linha de meta, provavelmente alguém que estaria ali parado. O Sandro Peixe com o número 373 ultrapassa o Francisco Salgado e assume a 7ª posição. Só para termos uma ideia, o Sandro Peixe, o piloto que vemos na imagem, é nada mais nada menos do que o 4º piloto da história do motocross em Portugal, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, com mais títulos na soma das classes MX1 e MX2, o que diz bem do palmarés deste atleta que este ano nos volta a brindar com a sua presença, obviamente já numa fase diferente da sua carreira, atendendo aqui, entretanto foi pai, iniciou a vida profissional e tudo mais. Claro que certamente não terá as mesmas ambições de outros tempos, mas o Sandro sempre um nome a ter em conta. Sim, sem dúvida. Pelos títulos que ele tem, pelas corridas que já venceu, pelas corridas internacionais que tem por Portugal, as apresentações internacionais, sim, e agora está numa fase da vida diferente, trabalha na Polisport e é engenheiro e pronto, mas veio aqui divertir-se e curtir um pouco e quem sabe fazer mais uma outra corrida. Na imagem vemos o número 91, Francisco Salgado Júnior, que vem na 10ª posição, é perseguido pelo Renato Silva com o número 70. Na imagem o Paulo Felícia com o número 391 regressa ao Campeonato Nacional de Motocross, onde iniciou a sua carreira aos comandos de uma TM 450 aos 41 anos de idade. O piloto da região de Vila Real de Trás-os-Montes, aqui também ele a brindar-nos com a sua presença e a fazer parte de um lote bastante significativo de pilotos da classe MX veteranos. Recordo que hoje apresentaram-se na classe MX1 46 pilotos, apenas 40 se apuraram para as 2 mangas da tarde e desses 46, 19 são pilotos da classe MX veteranos que aí em casa podem distinguir de todos os outros pelo fundo amarelo e números pretos que utilizam nas suas motos. Aliás, o Paulo Felícia está prestes a tentar a ultrapassagem ao Francisco Salgado naquela que é a batalha pela 8ª posição, número 248 e número 391. Paulo Felícia mais dedicado ao enduro, e ali o block pass, quer dizer, não chegou a ser um block pass porque na verdade ele fez a ultrapassagem na travagem, mas mesmo que o Francisco Salgado tentasse responder já não ia a tempo. Paulo Felícia a tirar partido de toda a sua experiência, ele que é da geração do Henrique Venda, é da geração do Luís Correia, um pouco antes de aparecer o Rui Gonçalves. Paulo Felícia a pertencer também a uma geração que acabou por fazer história no motocross em Portugal. A sua carreira acabou por levá-lo para o enduro bem cedo, no início dos anos 2000, e também aí foi campeão. Ele foi campeão absoluto de enduro em 2011 ou 2012, perdoem-me a inconsistência dos meus dados, mas ele foi campeão absoluto, já foi campeão nacional absoluto de enduro, e agora vem a ser também pressionado, ou em breve poderá vir a ser pressionado pelo outro piloto da TM em pista, que é o Renato Silva, que vemos ali no canto da imagem que com o número 70 está bem próximo do Francisco Salgado. Ali os vemos atrás, Salgado com a moto branca e o Renato Silva com a moto cinzenta e azul, a marca italiana. A TM já ultrapassou. Renato Silva ascende à 9ª posição, também ele piloto de enduro, com vários títulos conquistados nessa modalidade. Foi vice-campeão nacional de MX2 em 2020, no ano da pandemia, no ano em que competia pela Guga MX. Perdeu o campeonato para o Luís Outeiro na última corrida em Águeda, mas tudo isto para dizer que o Renato Silva, que agora está ali lado a lado com o Ruben Luís, não sei se o Ruben Luís não terá já ganho algumas posições. Ruben Luís a ultrapassar o Renato Silva, mas dizia eu que o Renato Silva também cresceu no motocross, curiosamente já tinha sido piloto TM no passado,
na altura de 125 centímetros cúbicos a 2 tempos e a voltar ao motocross. Em boa hora o fez. É bom este intercâmbio de pilotos entre o motocross e o enduro. Intercâmbio, quer dizer, os pilotos de enduro optarem também por estar presentes em algumas provas de motocross, certamente ajuda-os na preparação daquela que é a sua principal prioridade. Alguma coisa aconteceu com o Congost, neste momento passa a 24 segundos do Eric Thomas. Ou seja, alguma coisa se passou com o Gerard, porque ele estava perto e neste momento se encontra a 24 segundos. Nesta última volta ele fez 2.3, enquanto o Eric fez 1.47, ou seja, ele deve ter tido uma queda. Sim, estamos a falar de 16 segundos de diferença, certamente terá caído. A verdade é que a vantagem para o Martim Palma é muito folgada. Ainda assim o Martim ganhou 10 segundos ao Gerard Congost, mas a vantagem ainda é muito significativa. O Pedro Rino tem também 4 segundos, cerca de 4 segundos a mais que o Daniel Pinto, e o Sandro Peixe ascende à 6ª posição, ultrapassa o José Feijó. José Feijó desce para 7º. O Ruben Luís ultrapassou o Renato Silva, exatamente está na 9ª posição, número 303 da Gold Racing Team Moto FM. Na imagem, o Renato Silva com o número 70, neste que é o seu primeiro ano com a TM, depois de várias temporadas no Enduro com a Beta, a mudar de marca para esta temporada. Ruben Luís Outeiro segue na 32ª posição. Não sei se ele se ainda encontra em pista. Dificilmente conseguimos perceber. Vamos ver pelo número de voltas, 7 para 8, é provável que ainda continue em pista. Tem menos uma volta que os líderes, que era o que ele tinha há pouco. Em todo o caso, penso que a evolução, se ele está em pista, a evolução não tem sido aquela que se esperava, dependendo também do estado físico dele, não é? Sim, sem dúvida. Ele neste momento está fora dos pontos, 12 lugares atrás fora dos pontos. É normal que, se ele não conseguir continuar a ganhar posições, se ele não conseguir ganhar posições brevemente, acho que ele deve ir abandonar, porque na realidade um 32º ou um 21º na classificação do campeonato conta a mesma, porque é 0 pontos. Verdade. Só compensaria o esforço se ele conseguisse chegar pelo menos ao 20º lugar. Verdade seja dita que o Luís Outeiro, o ano passado, não pontuou numa das mangas devido a um problema mecânico em Casais de Santo Quintino, prova que foi ganha pelo Churchuprol, e portanto isto tudo para dizer que não é impossível vencer um campeonato mesmo não tendo uma pontuação. A verdade dos factos é que, primeiro, não ter essa pontuação logo no início do campeonato faz muita diferença. Segundo, não é só matemática, há muitas outras variáveis que ao longo do ano podem afetar. Sim, não é muito bom, mas não é impossível. Mas a realidade é que ele neste momento já não ambiciona obviamente o título, mas já não pode cometer mais nenhum erro durante o campeonato, porque mais uma destas fica fora da luta do título, porque temos bastantes pilotos que, por exemplo, se o Eric Thomas fizer o campeonato todo, o Congost e o Martim Palma, claro que vão fazer. É normal que eles não vão perder assim 50 pontos facilmente, mas 25 pontos não está nada perdido, mas fica numa posição não tão favorável, de certeza que não era como ele queria sair daqui. Verdade. Em termos de vitórias de MX1, aproveito que temos o Sandro Peixe na imagem para vos mostrar os top 10 de vencedores de classe MX1 na história da Federação de Motociclismo de Portugal, para vos mostrar que o Sandro Peixe ocupa ainda hoje a 9ª posição, e atenção, ao atleta que não competia há 3 anos, ainda hoje ocupa a 9ª posição neste ranking, e apenas o ano passado o Luís Outeiro o conseguiu ultrapassar. E reparem ali, César Peixe, o seu pai, tem 12 vitórias, ocupa a 7ª posição. Esta é um trunfo que o César tem face ao seu filho, que é dizer-lhe: olha, tu foste muito bom, mas ainda não foste tão bom quanto o teu pai. Não deixar de dizer que o César Peixe também teve grande parte da sua carreira na anterior federação, e portanto estes resultados, não havendo registros da classificação desses anos,
só podemos comparar dados da Federação de Motociclismo de Portugal e, portanto, o César Peixe obviamente tem muito mais vitórias na sua carreira do que estas 12. Não quero também deixar de dizer e de homenagear todos estes nomes que vêm no vosso quadro, começando logo pelo eterno Speedy, Paulo Gonçalves. Foi este o legado que ele nos deixou, 42 vitórias, muito longe de todos os outros. Veio ao motocross para escrever a história, para colocar o seu nome, e jamais o esqueceremos. Tragicamente falecido no Dakar 2020, Paulo Gonçalves continua para sempre connosco e teremos sempre a justiça de mostrar o legado que ele nos deixou. E aqui está mais uma vez Paulo Alberto, que hoje infelizmente não pôde competir da parte da tarde, problemas gástricos por parte do atleta de Leiria fizeram-nos sofrer os treinos de manhã e optar por não alinhar nas corridas da tarde. Hugo Santos, atual presidente da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal, com 25 vitórias, o terceiro. Luís Correia, o quarto, outro grande nome do motocross português, 23 vitórias. Hugo Bazula, 16. António Oliveira, 13. Luís Serra, 13. César Peixe, 12. Luís Outeiro, 10. Sandro Peixe, 9. Laurent Lacasse, Ruben Faria e Rui Gonçalves com 5 vitórias. Aproveitar aqui as imagens do Sandro Peixe para mostrar o lugar que ele ainda hoje ocupa. Vai dobrar de laranja e verde o Mário Patrão, que aos 49 anos de idade, ali com o número 2, é também um atleta que está a participar hoje com uma moto elétrica, outra Stark Varg, o atleta de Leiria, perdão, o atleta de Ceia, que é nada mais, nada menos. Temos problemas para o Gerard Congosto. Afonso, Gerard Congosto desce para terceiro, Martim Palma em segundo. Sim, e neste momento quem ganha a classificação geral é o Eric Thomas. Com esta classificação assim, quem vai passar a ser o novo líder do campeonato e vencedor da geral é o Eric Thomas. Já dado que o Congosto eu acho que já tinha tido uma queda, e nesta última volta ele voltou a ter problemas, porque não nesta, mas na volta anterior ele deve ter tido problemas, porque ele está na terceira posição, o Martim ainda estava a 20 e poucos segundos dele. Neste momento ele já está 6 atrás do Martim Palma, por isso aconteceu alguma coisa para o Gerard, que perde neste momento a classificação geral. A 3 minutos do fim, são 6 segundos, ele nesta última volta ganhou 4 segundos ao Martim Palma, está a fazer tudo para tentar ganhar a geral, mas aconteceu-lhe alguma coisa. Vamos tentar obter imagens do número 384, Gerard Congosto. Ele que está a 6 segundos do Martim Palma. Obrigado, Afonso, por mais esta tua observação. Foste tu que conseguiste perceber na classificação geral, na classificação, que algo tinha mudado nos lugares da frente. O Martim Palma, não devemos deixar de dizer que na estreia da Ducati no Campeonato Nacional de Motocross está aqui a conseguir um fantástico resultado. E o Gerard Congosto na primeira manga, até comentámos isso, que ele venceu, mas ao mesmo tempo disse que não tinha desfrutado muito, não sentia muito à vontade. Ele tinha dito que não se estava a sentir bem, com a pista, nem com a moto, mas neste momento ele está a 1 segundo atrás do que aqui está as imagens, ele está a 1 segundo colado. Eu não sei se o Martim está a perceber que ele está colado a ele, porque parece que o Martim vai um pouco assim descontraído, mas ele tem o Gerard colado e é a luta pela geral que está aqui. Aqui está, esta é a batalha que pode definir não só o segundo classificado desta manga, mas também o vencedor da classificação geral de hoje. As contas são simples para si que está a acompanhar a nossa transmissão. Se o piloto de vermelho ou de laranja na imagem ultrapassar o piloto de equipamento preto, ganha a classificação geral de hoje. Ele chama-se Gerard Congosto, com o número 384, vem de faca nos dentes para tentar recuperar a segunda posição face ao Martim Palma, e Gerard Congosto ultrapassa por fora o Martim Palma. O piloto da Guga MX, aos comandos de uma Gas 450, reassume a segunda posição e volta a ser dele a vitória virtual na classificação geral. Temos ainda 1 minuto e 43 segundos, mais 2 voltas. Provavelmente este terreno, e ali de novo a ir à parte fofa, se me permitem a expressão, do relevé, que às vezes corre bem. Sim, sem dúvida, e neste estado que está a pista dá para ver que eles estão a manter bastante calma. O Gerard já deu para ver que ele cometeu 2 erros, ou seja, a pista aqui na transmissão não parece assim tão má, mas quer dizer que ao vivo todos os pilotos já estavam a queixar que a pista estava bastante partida. Ainda há bocado o Alejo e o Guilherme, o Albissua, disseram que a pista estava bastante partida, e dá para ver que os pilotos estão a encarar a pista com bastante calma e está bastante traiçoeira, tanto que ali, como disse o Jorge, ali aquele rolê por fora está bastante mal, podia ter dado uma queda do Gerard,
que já teve 2 e de certeza não quer ter mais nenhuma. Verdade, a diferença do Éric Tomás é brutal, mais de 1 minuto. Ainda assim temos, não posso deixar de referir, pilotos ainda a registarem as suas melhores voltas. Há pouco foi o Paulo Felícia, o veterano Paulo Felícia, a registar a sua melhor volta, e agora o Renato Silva com 1:51.588. Pilotos que ocupam, o Renato é atualmente o 9º e o Paulo Felícia é o 10º. Luís Outeiro já vem 24º, o número 1. Vamos tentar obter imagens nesta fase final, tentar perceber o tipo de evolução que o Luís Outeiro está a fazer. Vamos procurar o número 1, Luís Outeiro. Passa ali o número 303, o Ruben Luís, que segue na 7ª posição. Não podemos esquecer que o Luís Outeiro vem com, nesta altura, parece com menos 2 voltas que os líderes, mas deve ser 1 volta. Passa o Paulo Felícia. Obviamente que nesta altura e com o pelotão misturado como está, vamos dizer assim, não quer dizer que cada ultrapassagem do Luís Outeiro signifique uma posição ganha, porque há pilotos que também estão atrás dele e que ele pode estar eventualmente a dobrar. Aqui está ele, Luís Outeiro, o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team, ocupa a 23ª posição, está a 3 lugares de conseguir 1 ponto. Ultrapassa o Alexandre Oliveira com o número 987, o Alexandre que na primeira manga teve aquele incidente com o campeão nacional em título. Luís Outeiro a tentar limitar os danos, olhar ali para trás. Afonso, penso que concordas comigo, não é o Luís Outeiro normal que estamos a ver. Não. Aquele pé, aquele puxear ali há pouco deve ter deixado alguma mazela. Sim, e dá para ver que parece-me ele a encarar as curvas, o pé esquerdo, parece-me, eu acho que é o pé esquerdo que ele está lesionado, se não sei, mas ele a encarar as curvas, nota-se que ele não está a pôr a pôr o pé bem como se costuma pôr, e aquela agressividade que o Luís sempre nos habituou nas roubês a entrar e a ser bastante agressivo, ele não está a ser. Passa-se ali alguma coisa, esperemos que não seja grave. Nota-se que ele está a fazer tudo pelo menos 1 ponto, porque pelo 1 ponto se ganha um campeonato, por 1 se perde, e ele está a fazer isso, devem-lhe estar a dar essas indicações, mas já estar em pista, já está a ser um guerreiro e está a fazer tudo para lutar por este campeonato. Exatamente, a mostrar o campeão que é o Luís Outeiro, mesmo num dia mau como este, a não desistir e a tentar somar pontos. 23ª posição para já. Ele tem na frente dele o Paulo Lopes com o número 181, numa altura em que voltamos ao líder da corrida, Éric Tomás, ali 3-3-1, não sei se temos visto assim tanto nas waves, e ainda por cima na última manga do dia, portanto corajoso o espanhol que foi campeão nacional de MX2 em 2023 e que volta ao nosso país, quem sabe para tentar a coroa de MX1. Verdade dos factos é que hoje, mesmo não saindo daqui com a placa vermelha de líder do campeonato, se tudo terminar como está, sai daqui em boas condições para se disputar a totalidade do campeonato, ser um sério opositor ao Sim, eu acho que o Éric nesta corrida, nesta segunda manga, foi um pouco mais inteligente, encarou a corrida um pouco com mais calma. Os seus adversários cometeram erros e ele conseguiu se posicionar bem, liderar a corrida, abrir uma boa margem. Depois, ele na primeira manga tinha tido o problema de ter atacado muito ao início, depois pode ter sofrido com problemas físicos, seja arm pump ou mesmo problemas físicos, mas agora deu para ver a experiência dele em corridas internacionais que ele teve no Brasil, e no Brasil as pistas ficam bastante teorizadas e deu para ver que ele está a conduzir com bastante segurança neste momento, está a fugir aos buracos e está a experiência a vir ao de cima, e está-se a provar nesta manga que é um piloto que vai ser competitivo para o campeonato todo e é um forte candidato ao título. E a prova do ritmo que ele teve durante toda a corrida está no facto de ter acabado de dobrar o 6º classificado, o Pedro Rino, com o número 28, ali de amarelo, laranja e azul. Pedro Rino também no regresso à competição a tempo inteiro na 6ª posição, mas isto para dizer que neste momento só temos 5 pilotos na volta do e eu vi ali uma imagem, apareceu-me ali do Luís Outeiro. O Luís Outeiro ia colado com o Mário Patrão, e o Mário Patrão é o 20º, ele tinha o Paulo Lopes e o Rui Magalhães mesmo na frente dele, ou seja, ele vai entrar nos pontos neste momento, o Luís. Obrigado, Afonso. O facto de conseguires dar-nos essas informações é muito importante, e aí está, entra no top 20, confirmação do que acabaste de dizer, Afonso.
No nosso grafismo do lado esquerdo, o Outeiro entra no top 20, 1 ponto para o campeão em título. E como muito bem disseste, por 1 ponto se ganha um campeonato, por 1 ponto se perde. O Outeiro entra nos pontos ao ser o 20º. Tem 9 segundos de desvantagem para o Diogo Patrício com o número 67. Não é impossível, mas é muito difícil. Estamos na última volta. E ao contrário do ano passado, onde ele acabou mesmo por não conseguir prosseguir em prova em Casais de Santo Quintino, sendo obrigado a abandonar, desta vez a ter aqui uma oportunidade de ainda somar alguns pontos. Eu diria que, atendendo ao que vemos hoje, provavelmente Henrique Tomás será o mais sério adversário do Luís Outeiro, mas também o Martim Palma, que segue na 3ª posição. O Sandro Peixe ultrapassou entretanto o Daniel Pinto e assumiu a 4ª posição, também a fazer uma corrida de trás para a frente. Já celebra Henrique Tomás, vence a 2ª manga de MX1 em Tarouca. Triunfo de novo espanhol em Tarouca, na abertura do Campeonato Nacional de Motocross, categoria MX1. Esteve de aguardar praticamente 1 minuto pelo segundo classificado. Já cruzou a linha de meta o Renato Silva em 8º, agora o José Feijó em 9º, o Paulo Felícia com o número 3